Para fazer o chaveiro, você vai precisar de uma tesoura para papel, uma tesoura para tecido, feltro de duas cores diferentes, linhas das cores dos dois feltros escolhidos. Eu gosto muito da linha de meada, mas se não tiver pode ser outra. Fibra acrílica siliconada, uma pinça comum, canutilho ou miçangas, da sua preferência. Linha para costura da cor do feltro da cobertura. Agulha fina para bordar os vidrilhos. Papel firme para fazer o molde. Um lápis. Uma borracha. Objetos circulares para fazer o molde. Um de tamanho maior e um de tamanho menor. Para o tamanho que eu queria, escolhi um copo e uma tampinha de remédio. Um estilete. Uma caneta esferográfica comum. Uma régua e uma argola para chaveiro. Vamos começar fazendo o molde. Pegue seu objeto circular maior e faça o contorno dele no papel. Marque o centro do diâmetro com uma régua na horizontal e na vertical. Pegue seu objeto circular menor e meça o diâmetro dele. Marque essa medida no meio, na horizontal e na vertical. Assim, você vai achar exatamente o centro. Risque e corte com a tesoura a borda externa. Corte o círculo menor com estilete, assim ficará mais fácil recortar por dentro. Corte bem devagar para ter um bom resultado. Se necessário, repita até destacar completamente. Com o primeiro molde feito, risque-o no papel para desenhar o molde da cobertura proporcional ao tamanho do seu primeiro molde. Você vai fazer um desenho livre. Não tenha medo de errar, pois aprendemos muito errando e testando. Errou? Arrume e siga em frente. Com os dois moldes na mão, agora é hora de riscar o feltro. O feltro tem um lado diferente do outro. Um lado é mais cheio de furinhos e o outro é mais lisinho. Eu considero o avesso o lado cheio de furinhos, por isso sempre risco as peças desse lado. Risque o feltro com uma caneta comum. Para a massa do donuts, você vai riscar 2 vezes o molde circular. Com a tesoura para tecido, corte por dentro do desenho, mas bem encostado no risco. Para recortar a parte central, dobre no meio e faça um pequeno corte. A partir dele, recorte todo o centro, cuidando para não deixar marca de caneta. Para a cobertura, risca uma vez só. Com todas as peças cortadas, é hora de montar o seu chaveiro. Coloque as 2 peças alinhadas. Com 2 pingos de cola, fixe as 2 partes antes de costurá-las. Para prender, vamos usar a linha de meada. Dê o nó em uma das pontas, não precisa ser linha dupla. A borda vamos fazer com ponto atrás. O ponto atrás é assim. Pegue por trás e passe para a frente do ponto. Costure em toda a borda. No último ponto, jogue a agulha para trás e arremate, passando a agulha debaixo de um ponto e formando um balãozinho. Fure o balãozinho e faça outra vez. Passe a agulha por dentro da peça e corte a linha. Faça pontos de tamanhos iguais, com cerca de 1 milímetro de distância da borda. Coloque linha comum na agulha de forma dupla. Dê um nozinho nas 2 pontas e comece o bordado. Borde as cores e posições em formato aleatório. Arremate por trás da peça. Cuidado para não passar linha para o outro lado. Mesmo fazendo aleatório, procurei colocar as cores com uma certa sincronia, dando assim uma sensação colorida e mais organizada. Com as 2 peças prontas, é hora de juntar as 2 partes pelo avesso. Se ficar uma beirada, é só cortar. Pegue a linha da cor da cobertura,
Dê um nó em uma das pontas e comece a casear juntando as duas partes. O ponto caseado é assim: passe a agulha pelo lado de dentro da peça de cima. Depois, junte as duas partes e passe a agulha por trás das duas peças. Puxe a linha e antes de puxar tudo, quando sobrar um balãozinho, você enfia a agulha nele como se estourasse o balãozinho. Termine de puxar a linha encerrando o primeiro ponto. Faça um ponto ao lado do outro até fechar todo o meio. Finalize arrematando e laçando o ponto 2 vezes. Jogue a agulha para dentro da peça, puxe e corte a linha. Faça pontos de tamanhos e distâncias iguais. Pegue a linha de meada, dê um nozinho e puxe um fio até chegar ao nozinho, assim a linha não embola. Dê um nó em uma das pontas e comece a casear a borda externa. Faça um ponto ao lado do outro, respeitando o espaço. Costure até uma parte e pare para encher a peça. Pegue a fibra acrílica e enche a peça com a ajuda de uma pinça. Foi a forma mais prática que encontrei. Preencha um pedaço e volte a casear até um outro ponto. Coloque mais fibra e veja se está ficando firme. É importante olhar se não está ficando gominhos. Aí, com a pinça, vá até os gominhos e arrume, para ficar bem lisinho. Continue preenchendo com a fibra, deixando bem firminho e costure mais um pouquinho. Pegue a argola e com a abertura do elo virada para baixo, encaixe na peça e costure o primeiro ponto por dentro do elo. Faça outro ponto dentro do elo e finalize fazendo um ponto fora do elo. Faça mais alguns pontos e coloque mais um pouquinho de fibra. Até o fim será assim. Costure um pouquinho, uns 5 pontos e coloque mais fibra. Tem que colocar bastante fibra para não ficar enrugado e cheio de gominhos. De pouco em pouco vai chegando até o final. Vá apertando a fibra dentro e costurando mais. No último ponto, arremate 2 vezes. Jogue a agulha para qualquer lado da peça e corte a linha. Pronto, a sua peça está pronta. Bem firminha e sem gominhos. Gostou? Faz aí e me conta o que achou. Deixem seus likes, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo vídeo.